Hoje aqui nós vamos conversar com a doutora Sandra, eu falei errado o nome dela, viu? É Sandra Bastos, eu falei Barros, é Bastos, deixa eu me corrigir aqui, viu? Doutora, ela que é, Parecido. se tem alguém nesse planeta que entende do assunto aqui hoje, viu gente? Ela que é otorrinolaringologista. Doutora, mais uma vez bem-vinda. Muito obrigada. Iguais ao caso do Lázaro, tem muitos, doutora? Muitos, absolutamente muitos. E eu acho que sempre que uma criança nasce com algum problema, a reação da família termina sendo essa, né? Então, assim, eu atendo, a gente vê isso é absolutamente real no nosso dia a dia, né? E eu tenho uma história super interessante para falar, que eu atendi um adolescente, já para adulto jovem, a história mesma, e hoje tem o que a gente chama de implante coclear, que é para você dar audição para os pacientes que não escutam. Entendi. Então, a história do Lázaro pode ser totalmente revertida se, por acaso, ele tiver interesse. A tecnologia hoje nos dá isso, né? E ele se torna um normo-ouvinte, vamos dizer dessa forma. Só. E eu atendi, numa certa vez, há muitos anos atrás, uma família que a mãe queria fazer o implante coclear, mas ele falou, eu não quero, eu sou muito feliz sem a minha audição. Eu não preciso. A gente percebe no rostinho do Lázaro, assim, a emoção, a felicidade, né? Entendeu? Então é muito complicado, mas ao mesmo tempo a gente pode transformar isso numa coisa que não é tão complexa assim como esse rapaz fez, né? E o Lázaro talvez viva dessa mesma forma, né? Com a felicidade, como a irmã dele comentou, né? De que ele pode... Desculpa, ele tem uma vida normal, ele tem os sonhos, tem as vontades, Exato. Ele tem os desejos, né? Ele tem os sentimentos, tem tudo, ele simplesmente não escuta. Ok. E com essa dica, com essa informação, com essa inspiração aí do Lázaro, da família, vamos conversar um pouquinho então sobre surdez. Ô doutora, a senhora trouxe até um molde aqui. Como é que é constituída a nossa orelha, o nosso ouvido, o nosso sistema de audição, doutora? Dos órgãos do sentido, a audição é o primeiro a ser formado. Então, lá dentro da barriga, quando a criança está ali em formação, nas primeiras semanas, 12ª, 16ª, o sistema auditivo já começa a ser formado. Olha que né? maravilha, por isso que é importante você, desde a pessoa está grávida, a mamãe lá, então fale com a criança que ela está ouvindo, viu? Olha Pode falar, né? pode falar e o pior, a criança identifica. Olha só, Ela né? identifica, de quem é aquela Vai voz. registrando a vozinha aí. É registrando a vozinha, então pode falar desde sempre, vamos dizer assim. Então, o que a gente vê mesmo é aqui, tá certo? Essa parte externa que a gente tem, como é que é chamada? Essa parte externa é chamada de pavilhão auricular. Pavilhão. Pavilhão auricular. Então, as mulheres adoram, né? Coloca brinco, coloca piercing, coloca de tudo aqui para enfeitar, mas é uma área que, apesar de ser externa, é uma área também muito sensível. Certo? Então, é formada de cartilagem? De cartilagem. E porque é formada de cartilagem, ela é mais frágil. Entendi. Vamos dizer dessa forma. Então, é só aquela pelezinha, né, que recobre e logo atrás da pele tem a cartilagem. Então... Eu queria aproveitar porque é muito comum hoje no Brasil, está se disseminando essa cultura, doutora, daquelas UFC, Ultimate Fight, MMA, lutas em Vale Tudo, enfim. Sim. E a gente vê cada pessoa com aquelas orelhas todas deformadas. Que é exatamente por isso, por conta da fragilidade que tem essa região da via auditiva. Então, ela não aguenta tanta agressividade assim. Porque daí ela não tem como recuperar, ela é só a cartilagem. É diferente de você ter músculo, né, de você ter gordura, né? Então, é a pele e a cartilagem. Então, se você tiver dano na cartilagem, a cartilagem ela não tem como ser revertida, então ela deforma. A pessoa que usa, né, ninguém está aqui para julgar nada, para condenar nada, mas assim, a pessoa que usa aqueles alargadores que vão aumentando as circunferências e aquelas argolas que ficam aqui, ou seja, amanhã depois o processo de reversão não existe. Não existe. A menos que seja com plástica, será que você tire, que você coloque prótese, né? Mas assim, uma vez deformado aquilo, desfeito a conformação natural, você não tem como reverter. Então é o pavilhão, mas vamos entrar no pavilhão agora. Entrar no pavilhão. Então, quando a gente começa a entrar aqui, então a gente chama de conduto auditivo externo, certo? E o que o paciente mais enfrenta aqui, vamos falar, de problema, é cera. Então ele pode acumular cerume e ficar com sensação de ouvido tampado. Entendi. Certo? A cera, a gente produz a cera.
eu tenho que limpar, eu tenho que tirar, porque muita gente, é comum nos banheiros, né, no espelhinho do banheiro, tem aquele potezinho de hastes flexíveis. Tem algum nome comercial? Sim. Então, de repente, a mamãe vai lá limpar o ouvidinho da criança. Eu posso usar isso? De preferência, não. Porque como a pessoa está usando e ela não sabe a profundidade que tem aqui do conduto, então, imagina que ela acha que está colocando aqui, mas quanto mais profundo você vai... Ela está empurrando? Você vai empurrando, se for o caso da cera, por exemplo, do cerume, né? Então, tem o cerume aqui, o que está na lateral, ela limpa, mas o que está na ponta da haste, ela empurra. E empurrar o que significa? Eu posso... Você vai acumulando com o tempo, como se estivesse, sabe, sedimentando, sei lá, algum material ali. E daí chega no momento que veda essa região aqui, e daí o paciente fala, opa, eu não estou escutando, estou com a sensação de ouvido tampado. Então, isso termina sendo uma das causas mais comuns de desconforto aí. Então, na verdade, você pode limpar essa parte do pavilhão mais externo para não ficar aquela sensação de ouvido sujo, mas evitar isso por conta própria. Só um profissional pode fazer uma limpeza... Só um profissional. Então, a haste, na verdade, ela foi inventada, projetada para se limpar o pavilhão. O pavilhão. Aí, aqueles costumes errados terminam sendo introduzidos... E daí a pessoa começa a colocar aqui, e o pior de tudo é que tem pessoas que usam e falam, eu vou deixar um pouco aqui, vou lá, escovo meus dentes, ou vou pentear meu cabelo e depois eu tiro. E daí é que acontece assim, coisas que você fica assim, sem acreditar. Entendi. Que chega no consultório e você fala assim, tipo, nem por que você usou e, tipo, por que você deixou a haste na orelha enquanto você estava fazendo uma segunda coisa. Olha só. Uma vez eu escutei de um otorrino, se você quiser limpar o seu ouvido, coloca o teu cotovelo. Se couber o seu cotovelo, pode limpar, né? É a regra de vocês. É a regra. A gente fala Vindo assim, um pouquinho para cá... Desculpa, mas porque fala, o que não entra o dedo, não é para entrar nada. Exato, olha, tá vendo? Essa é a dica aí para você. Aí logo tem o tímpano, doutora. Sim. O que é o tímpano? É a porta de entrada aí? Na verdade, ele é a defesa, vamos falar assim, da área mais nobre, né? Da via auditiva. Então, essa área tem uma certa nobreza, mas vou dizer que ela é mais simples, né? Entendi. Então, ela é mais grosseira, vamos falar, né? Então, aqui tem a membrana do tímpano, que nesse protótipo eu até consigo tirar ela. Olha só, tá aí. Então, ela é mais ou menos assim, tipo, na nossa orelha de verdade, né? Então, atrás dela tem os ossículos, né? Que daí é o que conduz o som para o nosso cérebro. Entendi, para interpretar. Mas é frágil também esse tímpano? A membrana é uma haste dessa pode perfurar? Totalmente. Oh, meu Deus. Ela perfura, daí o paciente sente muita dor e sangra. E perda de audição muitas vezes. Que essa perda de audição pode ser até reversível, porque pode ser só daquela circunstância da perfuração, mas... Ela se regenera ou não? A membrana timpânica é muito rápido. Ela só não se regenera se a lesão for muito grande. Entendi. Então, se for pontiforme, vamos dizer, como se fosse uma agulhinha entrando, então, tipo, em algumas horas aquilo já não existe mais. Mas imagina assim, quanto mais o orifício for maior, aí você tem uma chance de não ter uma regeneração. Entendi. E o paciente precisar de cirurgia para poder fechar. Ok, chegamos até aí, então nada de querer usar uma haste flexível aí, pode perfurar. Perfurar tem as consequências. A gente ouve falar de bigorna, martelo, o que é? Labirinto. Bom, labirintite é outro tema, olha que interessante. É outro tema, né? Que é muito bom também. Mas os ossículos, imagina assim, são 3 ossículos que são os menores ossos do nosso corpo. Eles precisam estar conectados e eles precisam ter uma mobilidade. Porque se eles estiverem rígidos, o paciente também vai sentir isso aí. Então, a membrana do tímpano, ela tem um certo movimento vamos dizer, como se fosse uma onda, né? Okay. Certo? E os ossículos, eles vão como se fosse num balanço. Só que isso tudo é microscópico. Se eu olhar no seu ouvido, eu não vou conseguir ver esse movimento. Entendi. É tudo muito tênue, né? Ok. E daí o som, eu estou falando aqui que a voz é um som, é uma onda sonora. Então, bate na membrana, movimenta os ossículos, ativa a cóclea, que daí é esse órgão daqui, e a onda que é mecânica, ou seja, é uma energia mecânica, se transforma numa energia elétrica
para que daí ela consiga entrar pelo nervo auditivo e atingir o cérebro para interpretar. Para interpretar, porque os neurônios são células nervosas, vamos dizer, né? Essa é a constituição física do nosso ouvido, da nossa orelha, etc. Quer dizer, o assunto de hoje é perda auditiva. Um problema, tudo é um mecanismo que tem que funcionar, essa engrenagem tem que funcionar perfeitamente para que possamos distinguir o som, a música, etc. Isso. Basta ter problema que compromete Basta qualquer parte da via, do aparelho auditivo, o paciente vai perceber. Então, desde de um simples cerume, né, de uma simples cera, há lesões realmente de captação ou de processamento da informação, né? Então, entendi. tipo AVCs, né? Ou assim, lesões como o do Lázaro, né? Que ele teve lesão do próprio nervo, que daí o som chega, mas não é interpretado, não é conduzido ao cérebro. Ele não consegue ser conduzido porque o nervo foi lesado. Entendi. Então, assim, se você tem qualquer segmento da via, se tiver alguma alteração, aí a perda já vai existir. E hoje estamos falando sobre perda auditiva, surdez. Doutora Sandra Bastos, né? Eu quero convidar a senhora a ficar bem pertinho de mim. Sim. Doutora, no bloco anterior a gente entendeu o aparelho, enfim, né? O fonador, o ouvido. Tem muita gente que gosta de usar fone de ouvido, doutor. Empurra aquele, fica o dia inteiro. Tem um tempo limitado para usar o fone ou eu posso usá-lo sem algum tipo de restrição, doutora? Tem. Na verdade, é a associação entre o tempo e a intensidade do som. Então, a gente está conversando aqui em torno mais ou menos de 60 decibel, certo? 60. O que é estudado e visto como sem ser agressor para a audição é 80 decibel. Okay. Até 80 é suportável. Então, 80 você pode ficar o tempo que você quiser. Só que se você colocar 85, você só pode ficar 8 horas por dia. Entendi. Aí se você aumenta 5 decibel, que é 90, aí vai cair o tempo para metade. Aí você só vai poder ficar 4 horas. Então, e daí, consequentemente, então, cada 5 dB acima dos 80 vai reduzindo... Divide pela metade o tempo de horas. Então, essa é a equação, vamos falar dessa forma. Porque vai ter consequência lá na frente. Porque vai ter consequência. Vai perdendo aos poucos a capacidade de... Vai ter consequência, exato. Quanto mais alto e quanto mais tempo você ficar, mais rápido você perde a audição. Entendi. Então, se você respeita esses limites, então não tem nenhum problema de você ficar. Então, atenção aí, você na casa que tem aquele adolescente, aquele jovem, vai sair para fazer caminhada, coloca o fone de ouvido? Sim, pode colocar. Então, tendo consciência do tempo e do volume, então tem essa preocupação, viu? Doutora, aqui no Saúde e Fé, as pessoas, quem assiste tem vez e tem voz, e as pessoas começaram a mandar perguntas para a gente, doutora. Aproveitando que a senhora estaria aqui conosco, a nossa amiga Rafaela Azevedo, que é de São Paulo, capital, ela está dizendo assim: bom dia, obrigado, Rafaela, que Deus abençoe. Eu tenho um problema de perda de audição no lado direito. Faz 8 dias que está fechado, como se estivesse entupido. Sai uma secreção de cor amarelada, ela dói um pouco e às vezes ouço sons como zumbidos ou batimentos cardíacos. O que devo fazer? Não, procurar o otorrino com certeza. Então, se fosse só o entupido, foi aquilo que a gente conversou há pouco. Então, seria, sei lá, talvez um cerume. Tudo bom, né, Rafaela? Obrigada por sua mensagem. Mas aí ela fala também da secreção de cor amarela. Daí, com dor, a gente pensa, sempre que o ouvido tem alguma dor, a gente fala, opa, será que tem alguma infecção relacionada? Mas pode não ter. Então, a dor, muitas vezes, até uma coceira, o paciente se confunde com dor. Então, aqui tem que ser examinado, não tem outra maneira, tem que passar no otorrino mesmo, para ver se isso tem algum processo infeccioso ou é só inflamatório. Entendi. Ô, doutora Sandra, de repente, assim, aquela pessoa que tem a mania de chegar perto, dá aquele grito no ouvido, aquele impacto, ou, de repente, aquelas brincadeirinhas de mau gosto, enfim, aquele tapinha no ouvido, um bofetão no ouvido. Ou seja, eu estou pressionando o som para dentro. Isso pode também prejudicar? Pode, porque isso tudo é volume, né? Entendi. Então, assim, esse tapa, ele tem som. Claro, pelo amor de Deus, agressão aqui jamais, viu? Pelo amor de Deus, hein? Então, é esse som que ele pode não parecer, mas ele é alto, né? E é
é exatamente a intensidade sonora daquele trauma que faz com que o paciente perca a audição. A senhora já foi em Pernambuco? Sim, eu sou de Pernambuco. A senhora é de Pernambuco, então a conterrânea sua lá de Pernambuco a é a Maria de Lourdes. Olha que, assim a gente vai descobrindo. E a gente vai fazendo um passeio por esse nosso país, hein? Sim. A Maria de Lourdes, beijo, linda. Que Deus te abençoe, viu? Olá, tive um resfriado forte e infecção no ouvido. 3 dias depois comecei a ouvir um zumbido constante no ouvido infeccionado, que persiste tem 4 dias. Ainda estou tomando antibiótico e um outro medicamento indicado pelo otorrino. Quais as chances desse zumbido sumir quando acabar? Né? Nossa amiga Maria de Lourdes, sua conterrânea. Minha conterrânea. Eu nem respondi a da Rafaela também, que ela também perguntou em relação ao zumbido, mas aí eu já explico junto aqui com a da Maria de Lourdes, que é minha conterrânea. Então, ele pode, porque o zumbido assim, é uma atividade central, que o paciente percebe e se incomoda com ele por conta de uma perda de audição. Essa infecção pode ser a causa, né, que normalmente o zumbido, a principal causa, termina sendo a perda de audição, e daí as duas coisas podem acontecer. Eu vou dizer que mais ou menos na mesma proporção. Entendi. Então ela simplesmente pode resolver a infecção e o zumbido simplesmente desaparecer. Mas ele também pode ficar. Então, tudo vai depender do conjunto, não só da causa, que é da infecção especificamente, mas de toda essa dinâmica de funcionamento central que está na Maria de Lourdes. Hoje a gente sabe que a tecnologia, graças a Deus, está avançando na sua área. Enfim, hoje muita gente usa aqueles aparelhinhos, doutora, assim. É mais um recurso que a ciência médica na sua área está oferecendo aí? Sim, né? Aparelho de audição, você fala? Isso, exato. Isso. Eles têm as suas indicações, né? Desde perdas leves a profundas. Quando o paciente tem uma perda profunda, daí já tem a indicação do implante coclear, mas os aparelhos, eles são... A tecnologia hoje é... Graças a Deus, né? Então, vamos falar que ele reintroduz o indivíduo à sociedade, né? Porque daí ele dá ganhos auditivos realmente para o paciente que são excelentes. Claro que depende de como está a lesão da audição. A gente até está mostrando um aí que a senhora trouxe aí para exemplificar um aparelhinho. Né? Então, esse é o que chama, vamos dizer que são os mais modernos, que a gente fala de canal aberto. Com o passar do tempo, né, com a nossa idade avançando, a gente vai perdendo naturalmente a audição, doutora? Naturalmente. Depois dos 53, 54 anos, é meio que... faz parte da idade, a gente fala assim, né? Do processo, não é 100% das pessoas, assim, você vê pessoas com 80, até 90 anos... Enxugando, ouvindo até que não deve. É o que não deve, mas espera-se, não é de assustar, que um paciente depois dos 53 e 50, assim, em torno dessa idade, que ele tenha alguma perda. Entendi. Ele pode não perceber, porque pode ser muito pequena, mas é natural que tenha. A senhora já foi no Rio de Janeiro? Já. A Fabiana de Souza, do Rio de Janeiro. Obrigado, Fabiana, pela participação, querida. Fui diagnosticada com otoesclerose, mas o médico acha que o estribo não está tão rígido e por isso não optou pela cirurgia de imediato. Pensei em utilizar aparelho, mas dado o alto custo estou com receio. Corro risco de eu precisar usar aparelho auditivo mesmo após a realização da cirurgia? Nossa amiga Fabiana, doutora. Pode. Não é o comum, assim. A cirurgia da otoesclerose, que se chama estapedotomia, costuma ter resultados muito bons. Só que nem toda cirurgia ela vai dar certo, né? Então, o otorrino normalmente até orienta para o paciente exatamente isso. Use, Fabiana, o aparelho antes e deixar a cirurgia para o último caso. Entendi. Mesmo sendo uma cirurgia segura, ela tem risco. Só que quando o risco acontece, você perde totalmente a sua audição. Então, ainda é mais seguro, porque os aparelhos dão respostas excelentes. Se você não tem, assim, não se adaptou, ou, sei lá, ou você quer arriscar realmente fazer a cirurgia, mas dependendo da perda, a opção normalmente é até começar com o aparelho e deixar a cirurgia para uma segunda situação onde você efetivamente quer enfrentar o risco. Doutora, do procedimento, né? Por exemplo, assim, a pessoa que tem rinite, sinusite, gripe, resfriado, ou seja, doenças respiratórias, afeta também a audição? Afeta. Afeta porque é tudo interligado, né? Então, assim, é tudo... Imagina que o crânio é pequeno, vamos falar dessa forma, e o ouvido, ele se comunica com o nariz lá dentro. A gente não vê, mas lá dentro está se comunicando. Então, o paciente pode ter algum quadro nasal e sentir aqui uma sensação de ouvido tampado.
Olha, já que a senhora falou sobre doenças respiratórias, é claro, quando a gente fala de ouvido, gente, aqui, labirintite, otite, tem tantas situações, assim, até cada partezinha do ouvido é um tema aqui do Saúde e Fé que a gente vai abordar, com a graça de Deus, aqui todo dia a gente vai trazer uma surpresa para você, viu? Já que a senhora falou sobre doenças respiratórias, se eu a convidasse para falar sobre doenças respiratórias, a senhora voltaria aqui? Com toda certeza. Ó, prometido, sim. Ela falou, está registrado. Está gravado? Está gravado, viu? Sim. Olha, eu queria imensamente agradecer, doutora, né? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Sandra Bastos, né? Otorrinolaringologista. Quem quiser entrar em contato é 0 operadora 11 50 51 3853. Está na tela, ou 11 também, 95801 6560. Quem quiser entrar em contato, que vale a pena. Antes de me despedir da senhora, aliás, até breve, porque a senhora prometeu voltar, eu quero entregar, doutora, assim, a nossa revista aqui. Eu virei história em quadrinho, viu? Tá. Eu converso com as crianças a importância de cuidar da saúde desde pequenininho, isso sou eu, viu? Que fofo. E aqui nós temos, assim, um santinho que a gente usa, assim, também um padrinho, juntamente com a Nossa Senhora Aparecida, São Peregrino Protetor contra o mal do câncer. Fui, assim, presentear para a senhora colocar em um cantinho especial, sagrado. Eu quero agradecer de coração. Sim. A senhora é muito simpática, se comunica muito bem. E a senhora vai voltar aqui, sim, viu? Com toda certeza. Eu tenho certeza que quem está em casa, assim, traz ela de volta, traz ela de volta. A senhora volta, né? Sim.